Seja bem-vindo ao Pão Diário da IBEC. Reflexão num texto até que conhecido de todos nós, narrativa em Lucas capítulo 8, versículos 22 ao 25, quando Jesus, em companhia dos discípulos, entram num barco e Jesus diz: passemos para o outro lado do lago. E então, enquanto navegavam, Jesus adormeceu e veio ali uma tempestade enorme sobre aqueles discípulos, sobre o barco. Eles estavam ali a ponto de afundar. Aqueles discípulos, então, desesperados, nervosos com a situação, dizem para Jesus, acordando-no: escuta, Jesus, nós estamos para morrer, o senhor não se importa com isso? Então Jesus se levanta e a narrativa é muito clara, ele fala com a natureza e traz bonância diante da tempestade, da fúria do vento e da água. E aí ele se volta para os discípulos e no versículo 25 ele diz: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? A fé aqui é o que está em questão, é o ponto-chave para entendermos. E a pergunta é: qual é o caráter, qual é a natureza da fé? Esse tema nos interessa muito, porque Jesus não diz que aqueles discípulos não têm fé, mas ele pergunta: onde está a fé no momento em que ela deveria entrar em ação? Então quero pensar com vocês em 3 pontos. Primeiro, o que é a fé do ponto de vista negativo, ou seja, o que a fé não é. Em primeiro lugar, conforme o texto diz aqui, não é uma mera reação emocional, até porque os discípulos estavam bem alterados emocionalmente, ou seja, as emoções variam demais, porque a fé envolve consciência, mente, entendimento. Segundo, a fé não entra em ação de maneira automática, não se espera que um dispositivo acione a fé e então os discípulos logo passariam do desespero para a tranquilidade, né? Da angústia para a calmaria. A fé não entra, não atua, a fé não acontece de maneira automática. Então, segundo ponto, o que é a fé? A fé, em termos positivos, evidentemente, é uma reação que precisa ser aprendida, ou seja, é uma atividade que merece sempre a nossa atenção. Por quê? Porque é um exercício. E como é que eu coloco em prática, se alguém me pergunta isso? E a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: não permita que as situações fora de você dominem o teu interior, o teu coração. Não permita que o pânico tome conta da sua mente, tome conta dos teus pensamentos. Esta é a essência da fé. Mantém a incredulidade em silêncio. Segundo lugar, a fé aponta para o que nós devemos crer. O que é que eu tenho que ter em mente? Esse é o segredo, esse é um detalhe extremamente importante nessa vida tão corrida, tão moderna, né, tão cheia, né, de informação. E aí, evidentemente, a fé é um elemento presente em cada um de nós, aquele que foi tocado por Jesus, aquele que reagiu à palavra e tem buscado alimentar o seu coração e a sua mente com a verdade, com a mente, conectado à mente de Cristo. Portanto, ainda que a fé se mostre frágil, ela precisa ser sempre colocada em prática, e para isso nós precisamos exercitar, assim como nós exercitamos os nossos músculos para que a gente consiga fazer qualquer atividade. E aí, diante de situações como essa, é uma oportunidade para termos a nossa fé realmente provada. Por isso, em algumas situações, evidente, você sabe disso e eu também, passaremos pelas tempestades da vida. O cristianismo nunca disse que não passaríamos, mas em passando por elas, sabemos que ainda que a nossa fé esteja frágil, nós podemos ir até Jesus e clamar a Ele e saber
que Ele sim nos responde, e nos responde com cuidado, com amor, mas principalmente para que alcancemos a maturidade. Medita nessas coisas. Deus te abençoe. Excelente semana.